Olá, tudo bem? É maravilhoso ter você aqui comigo novamente. Vamos dar continuidade ao nosso livro, Nosso Lar. No capítulo anterior, André Luiz acabou de desencarnar e neste exato momento ele começa a entender o que está acontecendo ali, né? Ele está começando a entender que ele não faz mais parte do mundo terrestre e começa a fazer parte do mundo espiritual. Só que neste exato momento ele começa a sentir ainda muito as dores dos procedimentos médicos que ele teve. Ele ainda tem muitas dores, né, da questão da fome, da questão da sede. Então ele ainda está numa parte transitória entre as dores físicas para as dores espirituais. Então, nesta transição, ele começa a entender as suas primeiras verdades espirituais, né? No sentido de começar a sentir alguns arrependimentos, né? Ele começa a sentir algumas coisas que realmente começam a fazer parte de seu aprendizado de que ele se encontra, né, nas zonas trevosas. A partir dali, né, ele finaliza-se o capítulo, né, naquele sofrimento a qual ele se encontra. No capítulo número 2, a gente vai dar continuidade a esse caminho que ele está tomando e vamos ver o que vai acontecer, né? Tá bom? Para variar, eu vou colocar os meus olhos. Capítulo número 2. Clarencio. Suicida! Suicida! Criminoso! Infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava, comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritava-me, aniquilava-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentava nos dias longos que se seguiam à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus?
Homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a minha cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico, extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora não cogitasse de conhecer-lhe a atitude sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: "Coragem, filho, o Senhor não te desampara."
Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio. Sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação: vamos, sem demora, precisamos atingir nosso lar com a presteza possível. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no capítulo 2. Importante salientar que mesmo ainda o André sentindo as dores da matéria ainda, ele já começou realmente a entender que as dores da alma realmente era muito mais importante, e por conta disso ele tentou, mesmo assediado, né, pelos nossos irmãos menos esclarecidos das zonas inferiores, ele lutou para conseguir se concentrar e começar uma prece. Então, um dos pontos importantes no início ali do capítulo, ele comentou o seguinte: a circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia condenado, mas o assédio incessante de forças perversas que surgiam nos caminhos solitários e obscuros. Importante salientar essa frase porque é o seguinte: durante o seu caminho nas zonas trevosas, né, os nossos irmãos incomodavam muito, atrapalhavam muito ele, né, xingavam, enfim, aquele momento ali era bastante complicado para ele. A pergunta que eu faço é: quem nunca sentiu assédio aqui na Terra de pessoas que querem nos tirar do nosso rumo, né? Quer tirar das nossas metas. Pessoas que realmente têm o interesse de fazer com que os nossos projetos, não só os projetos materiais, não só os projetos de vida padrão, mas os nossos projetos espirituais, né? Tanto irmãos encarnados quanto desencarnados. Então, neste ponto, o André ele até foi firme, né? No sentido de que, mesmo começando as suas forças se esvaírem, ele sentiu ali, né, a necessidade de se permanecer firme nessa jornada. Então é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se sentir firme na nossa jornada. E que neste momento de assédio, nós precisamos nos mantermos, né, resoluto no processo. Ou seja, os assédios materiais na Terra são muito fortes, né? As drogas, né, as bebidas, enfim, né? Isso são exemplos mais fortes, né? Os assédios mais simples, como maldizer as pessoas, né? Como fofocas, né? Como a raiva descontrolada, sentimento de egoísmo, enfim, são esses assédios que nós temos constantemente que nos atrapalham na nossa jornada. Então a gente tem que seguir firme com relação a isso. Esse é um momento bem importante, um momento de ensinamento grandioso de André, que se nas zonas trevosas ele já sentia esses assédios, não o assédio, né, do assédio que eu acabei de dizer, mas sim um assédio de incomodação. E que essa incomodação que ele sofria lá, nós também sofremos aqui, só que de uma forma um pouco diferente. Um assédio um pouco mais organizado, digamos assim. Um assédio um pouco mais arquitetado,
devemos ser firmes com relação a isso e seguirmos o nosso caminho, né, com muita disciplina. Outro ponto importante que ele colocou, né, foi o seguinte: meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas levadas ao vento impetuoso que transforma a paisagem. Então esse é um momento de entrega do André, porque esse é um momento em que não importa todo o conhecimento que ele teve, né, que frente ao infinito, ante ao infinito, eram pequenas bolhas, coisas frágeis, simples, frente à força do universo. Então o que eu quero dizer é que, trazendo isso para a nossa realidade, devemos entender que as forças intelectuais que temos aqui não servem de absolutamente, eu não vou dizer que não absolutamente nada, talvez 1%, 5%, para ser um pouco mais, né, digamos assim, otimista. Mas não, elas não servem de quase nada no plano espiritual. Então não adianta se você foi um grande médico, não adianta se você foi um grande advogado, ou se você é, no caso, né? Se você é um grande advogado, se você é um grande médico, se você é um grande político, ou se você... Não importa, nada disso vai importar. O que importa são as realizações das nossas ações, associados à conexão com o divino, associado às conexões conosco. Ou seja, as conexões conosco têm muito a ver com a nossa reforma íntima, né? Então, são essas associações de reforma íntima, ações, amor, caridade, constituem o nosso ser. Ou seja, as informações técnicas que temos aqui não vão importar de quase nada no mundo espiritual. E é isso o André enfrentou na alma, né? Literalmente, nas zonas trevosas. Outra coisa que ele disse é que é preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração. Então, aqui é um ponto muito importante. Falar de oração é bem delicado, porque oração, na minha humilde opinião, é a conexão direta com o divino, a conexão direta com Deus. Então, isso é um momento tão sublime, é um momento de tanto amor, que infelizmente ou felizmente, depende muito de cada um, precisamos sofrer a míngua para podermos potencializar, vamos falar melhor assim, podemos potencializar a energia necessária para nos conectarmos com o divino. Então, essa questão de haver sofrido muito, o que o André queria dizer é que realmente o sofrimento nos tem a conexão necessária para nos conectarmos com o divino. E ele segue dizendo, né? É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desgraça para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Então agora é um ponto muito importante, né? Devemos sofrer então para entender a oração? Não é essa a mensagem. A mensagem é que nos momentos de maior sofrimento é que acessamos os nossos valores mais íntimos para nos conectarmos com Deus. É importante? Mas nós temos algumas opções de não ser assim. Porque, na verdade, quando se fala do sofrimento, a gente esquece as pessoas que estão em volta. A gente esquece da vergonha. A gente esquece do receio. A gente esquece de tudo. Nós nos ajoelhamos na frente de quem seja para rogar, para suplicar a Deus para que nos ajude. E este é um ponto interessante que eu gostaria de colocar. Nós temos toda essa liberdade para fazer isso, mas em diversos momentos nós temos vergonha,
nós temos receio, nós somos incapazes, né, de fazer uma pequena oração, por exemplo, de agradecimento à mesa pelo alimento ofertado. Então, nós só conseguimos orar quando estamos desesperados? Essa é a pergunta que fica. Não agradecemos quando acordamos. Não agradecemos quando dormimos. Deveríamos, claro. Diversas pessoas fazem isso e nós devemos continuar fazendo. Mas, infelizmente, ainda temos esses problemas. Ainda temos essas coisas que nos impedem de realmente trazer isso como cultura. Vou dormir, vou orar, pedir a Deus para que o meu sono seja maravilhoso. Tenho vergonha de orar à mesa? Não tem problema. Se levante, diz que vai lavar as mãos. Ao levantar, já comece sua oração. Aqui, ó, no pensamento. Senhor, agradeço de coração o alimento ofertado. Que o Senhor possa rogar as suas maravilhosas bênçãos sobre as mãos da pessoa ou das pessoas que o prepararam. E que este alimento, além de tão farto, que seja também farto de muito amor e de muita alegria no momento do alimento. Que assim seja. Uma oração simples, mas que ela venha de dentro, que ela venha fundo. E que não devemos ter vergonha de orar. E por fim, né, eu gostaria de colocar, né, a frase de Clarencio. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E aí eu gostaria de colocar, ou ser até ser mais claro, gostaria de copiar a frase do nosso querido e amado Divaldo, que diz assim: muito obrigado por ter me ofendido, porque você poderia ter me batido. Mas se você me bateu, eu também te agradeço, porque você poderia ter me matado. Mas mesmo assim, se você me matou, eu também agradeço a Deus, por eu ser a vítima, porque o sofredor sempre estará ao lado de Deus. Muito obrigado. E se você perdeu o primeiro capítulo do livro Nosso Lar, só clicar aqui, sem problema nenhum. Quer começar desde o início? Não tem problema, pega o vídeo de baixo, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de mais maravilhoso para vocês. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós. Tchau, tchau.